E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o E-Prix da Cidade do México. E aqui comigo está a Cíntia Maria. Olá, Rubens! Oi, todo mundo que está ouvindo a gente mais uma vez aqui no BPcast. Estou duplamente feliz porque o E-Prix do México ele é comemorativo, porque no E-Prix do México do ano passado, da temporada passada, foi quando a gente começou a fazer podcast sobre a Fórmula E no BP. Então a gente está meio que comemorando um ano de Fórmula E aqui no BPcast. Olha que massa! Exatamente, e desde os primórdios do BBcast falando de Fórmula E, quem está sempre com a gente aqui é o Sérgio Milani. Bem-vindo, Sérgio. Opa, Rubens, a Cíntia, olá você ouvinte e ouvinta do BBcast, né? Agora, como lembrou bem a Cíntia, um aninho, né, desse singelo e elétrico podcast, que aborda essa categoria tão marota e saltitante que é a Fórmula E. Né? E justamente de um GP, de um E-Prix do México ao outro. Né? Vamos falar um pouco sobre essa corrida que aconteceu esse fim de semana, que, para variar, foi bem animada. Fez jus, porque os mexicanos sabem fazer uma boa festa. Vamos a ela. Exatamente, foi um E-Prix emocionante, a gente já havia previsto isso lá no nosso preview, que saiu semana passada, em que nós teríamos sim uma etapa bem eletrizante, uma etapa bacana. Foi gostoso porque foi tudo realizado no sábado. Esse formato da Fórmula E é gostoso porque a gente consegue matar toda a categoria no dia só, então tem toda essa nuance aí de rebanhar todos os fãs no dia só, numa festa só. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente com o Boletim do Paddock, por meio da nossa plataforma de apoio financiamento coletivo e contínuo do Apoio. São eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Maria Ângela, que, se você está no Twitter, é Petrohead, fã de automobilismo, e não segue a Mari e não recebe bom dia no dia de GP de Fórmula 1 ou de um E-Prix da Fórmula E, saiba que você está totalmente errado no Twitter. Recomendo que você siga a Mari. No post, todos os nomes dos nossos apoiadores são hiperlinks para as principais redes sociais deles, então não deixe de prestigiar também o pessoal aí que apoia o Boletim do Paddock. Bom, Cíntia, acho que o que é interessante é que quando a gente já chegou para o E-Prix do México, né, quando a gente começamos a tomar consistência do que aconteceria no final de semana na Cidade de México, uma das primeiras coisas que a gente começou a estranhar era uma punição meio estranha da Mahindra, né? A Mahindra misteriosamente se autopuniu assim mesmo. Ela descobriu um formato de punição ali que não era conhecida. Eu acho que desde o Império Romano, eu acho que desde os astecas, vamos pegar algo da cultura regional ali dos mexicanos. Eu acho que desde as culturas astecas não havia uma punição tão estranha, tão bizarra no México quanto essa que a Mahindra tomou. Eu confesso que quando eu vi essa... Oh, desculpa, Milani. Eu não, mas eu confesso que eu vi essa... Não, mas eu confesso que quando eu vi essa punição, eu pensei, os caras vão largar lá de Cancún, cara. Vão largar lá de Tandamandapo, uma coisa do tipo, porque foi uma coisa assim, realmente assim, esdrúxula, né? Não, eu ia dizer que desde que começaram a descobrir o caminho das Índias, que nunca se viu um negócio tão bizarro desse jeito. Por aí mesmo. Acho que o Colombo, acho que o Colombo deixou isso lá, lá o pessoal Pizarro deixou lá, né? Montezuma, talvez, assim, ó, que essa aí foi de quebrar o coco. Pois é, então, para quem não está entendendo direito o que a gente está falando, o que aconteceu? A Mahindra, ela conseguiu ser punida pelos dois carros, né? Porque eles trocaram o câmbio dos dois carros. E aí o que aconteceu? Eles perderam 40 punições no grid. Posições, e ainda tomaram... Oi? Desculpa. Posições, 40 eu posições. Eu falei o quê?
40 punições, você já tá querendo a punição demais pro cara. Desculpa, eu falei, desculpa, gente, 40 posições. A Cíntia já tá entregando, tipo, martelo pra piloto, bater um do outro, pra cap, falando, bate um, chuta um outro, aí que eu tenho que riscar 40 punições. Qual que é? Xinga, prender a alma do indivíduo no cockpit do Lotter. Algumas coisas assim do tipo. Ai, gente, eu ganhei lá a gongada do BPcast, muito bom. Sim, então, eles tomaram uma punição de 40 posições e ainda levaram um stop and go. Bizarrices. O Milani estava até explicando melhor, detalhando melhor pra gente como funciona. E aí, como eu sei que ele vai explicar muito melhor do que eu vou deixar ele dar a explicação direitinho pra vocês agora. Mas saibam que é bizarro. Vai, Milani. Não, obrigado. Então, o que assim, a caixa de câmbio, né? O Fórmula E, ele tem uma caixa de câmbio, entre aspas, vamos dizer assim. Ela faz parte do trem de força do carro. Então, isso aí, como lá no regulamento prevê, tem algumas áreas que, para controle, você tem uns lacres que não podem ser mexidos. Então, a nossa querida Mahindra descobriu um problema e simplesmente foi lá e arrebentou os lacres. Né? Foi uma punição totalmente pensada. Eles chegaram, olha, tá bom, nós vamos romper o lacre e seja o que Deus quiser. A dona Fia chegou para ela, vocês sabem que vocês vão tomar essa punição. Beleza. Então foi totalmente aquela coisa assim, olha, eu vou saltar do penhasco. Você vai saltar do penhasco, beleza? Vou, tenho total ciência disso. Né? Então foi por isso essa punição aí de 40 posições para Bahia. Lembra muito aquela história da quem acompanha a Fórmula 1, quando naquela época que a McLaren estava com a Honda, trocava motor a 3x4, então era 50 posições atrás, 69 posições, aquelas coisas sensacionais que tinham que pagar, sendo que no máximo só cumpriam largado no final do grid, né? Então ficou meio aquela coisa assim, mais pedagógico do que outra coisa. Sim, pedagógico e simbólico. Eu acho que o Van Dorn ficou com um momento nostálgico ali na hora que viu no briefing essa punição, porque ele ficou pensando, né? Tipo, putz, na minha época a gente só tomava no máximo 32 punições. A badge de 40, nós não conseguimos isso na Fórmula E. E o Van Dorn que chegava, né, como líder do campeonato, acho que a gente tinha uma boa perspectiva dele, mas não foi se concretizando isso, mas vamos conversar mais pra frente. Ô Cíntia, eu acho que os treinos livres, vamos dar só uma passadinha só pra situar, porque como eu falei pro pessoal, a Fórmula E decide tudo no mesmo dia, né? Ela decide toda a execução da peça deles lá, tudo no mesmo dia. Então os treinos livres foram pela manhã, foram bem tranquilos, né, Cíntia? O que teve de fora da curva, literalmente, fazendo uma piada sem graça, foi o Daniel Abt, né, que ele acabou se acidentando no treino livre 1 e teve que ir para o hospital fazer exame e tal, e aí ele não participou nem do treino livre 2, nem do quali, mas ele voltou para a corrida, ele tá bem, assim, deu tudo certo, ele foi para o hospital como uma medida de precaução mesmo. E a gente estava falando da Mahindra, e é meio irônico, de certa forma, que eles tenham sido punidos, porque eles andaram bem no treino livre 1, entendeu? No primeiro treino da manhã. Tudo bem, eles já tinham trocado e tal, porque eles descobriram o problema, né? Tiveram que romper esse lacre e fazer essa troca ainda na sexta-feira, depois do shakedown. Que, para quem não está habituado, o shakedown é um mini treinozinho que acontece na sexta-feira, que o pessoal nem marca tempo nem nada, é só para saber se os carros estão funcionando direitinho. E os carros ficam na pista durante uns 10 minutos, assim, coisa super básica. Aí tem uma transmissão de meia hora que acontece no YouTube, que é muito legal. Quem não viu ainda deveria ver, que é bem legal. E aí foi quando eles descobriram que tinham que fazer essa troca de peça. E aí o que aconteceu? No treino livre 1, né, da manhã, mais cedinho, o Verlaine terminou em segundo lugar e o D'Ambrosio em terceiro. Então, assim, a Mahindra, ela tava com um ritmo bom. Tanto que, durante a corrida mesmo, eles largaram lá de trás, mas conseguiram chegar em, tipo, 9º e 10º, entendeu? Então, eles poderiam realmente ter tido um desempenho muito bom, um resultado muito melhor, sei lá, de repente terminado ali em 4º, 5º lugar, não sei, né? Vai saber, nunca saberemos agora. O treino livre 2, ele acontece um pouco depois do primeiro, porque como o Rubens falou, é tudo no mesmo dia.
E nele realmente não aconteceu nada de muito absurdo. O Bird foi quem terminou na frente, e aí seguido pelo Da Costa e pelo Evans, e como vocês já sabem, Da Costa e Evans estavam no pódio. O Bird também estaria, né, se ele, alerta de spoiler, se ele não tivesse batido lá durante a prova. E aí a gente teve o Quali e a Super Pole, que pra mim foi surpreendente. Porque eu duvido que alguém tenha colocado André Lotterer na pole position. O Rubens, não diga que você fez isso, porque eu sei que você não fez. E eu sei que você torce pra Porsche. Porque não tem ninguém que tenha colocado André Lotterer na Porsche. Principalmente com aquele temporal absurdo que ele fez. Que volta incrível que este homem fez naquela Super Pole, né? E é muito bom isso, assim, da gente ver a Porsche andando ali por cima, sabe? Para ser essa novidade que tá incomodando, entendeu? Que se mostra forte, que as equipes têm que ficar de olho. Eu acho isso muito massa. Exato, acho que ninguém mesmo apostou nele, acho que nem mesmo o pessoal da própria Porsche, porque foi a primeira pole da equipe, né? Uma equipe estreante. E foi uma volta assim, eu mesmo confesso que na hora que eu tava acompanhando eu ainda sou meio perdido, desculpa o termo que eu vou usar, meio cabaço com o quali da Fórmula E, que na hora que eu vi eu ainda fiquei assim pensando, tem pelo menos mais um lá, né, o pessoal tem mais uma tentativa, possível o Lotterer conseguir essa pole, e quando eu vi que não, que era definitiva, eu comecei a procurar algo falho, eu falei, não, ele deve ter deixado metade da carenagem, deve estar bem mais leve, usado potência máxima. Mas assim, foi um afago, né, no ego da Porsche que conseguiu isso. Ela que tá tomando um baile aí da Mercedes no campeonato, como duas estreantes, vamos por dessa forma, tirando, é lógico, todos os revertresses que a Mercedes teve aí de vantagens por começar a temporada como capitando, né, uma equipe já antiga. Mas foi legal. O Sérgio Milani também ficou surpreso ou também apostou aí as fichas dele no Lotterer? Não, isso aí pra mim foi um verdadeiro assombro. E você pegando a volta dele, você foi como se diz, um temporal, né? Conseguiu ali uma volta muito boa e realmente, como a Cíntia pontuou bem, para ficar contente, ainda mais vendo a Porsche do jeito que ela fez o projeto dela vindo do zero, né? Teve problemas aí, mas você está mostrando que ela tem um potencial grande ali. Tem que, talvez, estar ali com problema de juventude, essa coisa toda, né? Mas você nunca pode desmerecer, né? Bem, mas você descartar o que a Porsche pode fazer. Então, isso aí foi um ótimo, uma injeção grande aí de ânimo para eles, né? Começaram aí um pouquinho, teve aí um começo um pouco turbulento, e a gente tem que agora começar a considerar a Porsche até o final da temporada, vindo aí para tentar aí alguma coisa alguma coisa mais firme em relação a desempenho. Mas foi muito interessante essa performance do Lotterer. Exato, mas eu acho que a única diferença é que a Porsche e o André Lotterer, eles têm que combinar melhor com o resto do grid, porque, como a Cintia até mesmo ressaltou muito bem no review que ela fez no texto que nós publicamos do Boletim do Paddock, foi que o Mitch Evans deu literalmente um pulo do gato, né, com a Jaguar, conseguiu abocanhar ali a liderança. Já vamos entrar na corrida. E, Cintia, o que foi essa largada do Mitch Evans? Quem esperava que ele fosse tão audacioso assim para desafiar o Lotterer antes daquela primeira curva, que depois eu quero conversar sobre ela com o Milani. Foi assim uma largada bem gostosa. Eu acho que assim uma das que mais posso dizer assim, deu um entusiasmo para acompanharmos o resto da corrida que já tivemos na Fórmula E. Então, eu tô começando a desconfiar que o Mitch Evans tem um sério problema quando ele vê o André Lotterer na pole position. Para quem acompanha a Fórmula E há mais tempo, vai lembrar do Eprix de Roma do ano passado, que o Lotterer fez a pole position e o Mitch Evans largou em segundo. E o Mitch Evans fez uma perseguição ao Lotterer até mais ou menos metade da prova, quando ele conseguiu fazer aquela ultrapassagem que foi milimetricamente calculada, e ele conseguiu passar e ganhou a corrida.
E aí, só que dessa vez ele se adiantou e resolveu tudo na primeira curva, né? E que, aliás, aquela área de escape ali foi muito visitada durante a prova. E ainda bem que tinha aquela área de escape, né? Ainda bem que eles conseguiram colocar ali, porque senão a corrida do Lottery teria terminado ali mesmo, uma barreira, um muro, alguma coisa ali, porque ele realmente saiu do traçado, né? Tanto que quando ele voltou, ele acabou perdendo de cara umas 3 posições e depois ele acabou perdendo mais algumas, né? Mas a manobra do Mitch Evans, ela foi muito... Eu não quero dizer agressiva, mas ela acabou sendo agressiva, assim, acho que ela foi muito aguerrida, ela foi muito forçada, porque ele realmente forçou o André Lottery pra fora, e eu confesso pra vocês que eu me surpreendi de ele não ter sido punido, ainda bem, né, porque a gente sabe que o pessoal, os fiscais ali da Fórmula 1, eles são meio cri-cris com essas coisas, mas realmente uma bela manobra, uma pena que o Lottery acabou se tocando com uma Mercedes, se eu não me engano, foi com o Van Dorn quando ele voltou pra pista, e foi o que desencadeou o problema que ele teve mais à frente na prova, que foi muito parecido com o que o Vergne teve lá em Santiago, que aquela parte da proteção do pneu, o pneu dianteiro direito dele, ficou lá balançando e no meio da prova começou a encostar no pneu e subiu aquele fumaceiro maldito e ele teve que abandonar. Assim, ele foi trocar o bico, mas voltou muito atrás e acabou não terminando a prova, né? Uma pena para ele, porque para mim ele é um dos caras que merece uma primeira vitória nessa temporada ainda, junto com o Verlaine. E parabéns pro Mitch Evans, né, que soube exatamente como fazer, e ele teve realmente uma vitória, assim, ele não foi ameaçado praticamente em nenhum momento. Na minha cabeça, sabe, ele tava dirigindo assim, encostado no banco com os braços atrás da cabeça e as pernas em cima do cockpit, só fazendo o giro lá do volante, sabe? Na minha cabeça ele tava desse jeito, porque ele teve a corrida mais tranquila dos últimos tempos da Fórmula E. Então, parabéns realmente pro Mitch Evans. Não, então, isso aí realmente, acho que ele conseguiu, ele jogou tudo ali na largada, ele conseguiu fazer um ótimo pulo ali, provavelmente deve ter liberado o máximo de energia ali para conseguir dar aquela estilingada, e não acho que ele não tinha também, apesar de ser cri-cri, foi um lance de corrida, você botou de lado, o Lottery jogou firme, que é uma coisa normal dele, e acabou saindo perdendo, estava do lado de fora e acabou espalhando. Normal, segue o jogo. Até essa observação que o Rubens tinha feito, eu achei que a situação que eles fizeram esse ano ficou um pouco melhor, né? Você teve ali continuou um pouco o buraco de agulha, aquela primeira curva, mas ficou um pouco melhor resolvido, né? Você conseguia ali, você teve ali gente visitando muito, porque você vinha ali chutado da reta, ainda mais tendo o agravante de ter tirado a chicane da pedal, então você vinha muito mais rápido, então para você reduzir ali realmente era muito complicado, mas foi uma corrida irrepreensível do Mitch Evans, né? E a gente também tem que bater palmas, dessa vez a gente já criticou algumas vezes da Jaguar. A Jaguar parece que encontrou o caminho dela em relação ao carro, porque você via que nas temporadas anteriores até tinha um potencial, mas só que eles tinham muito problema de aquecimento de bateria. Foram trabalhando, tanto que, né, houve na temporada passada a vitória do Evans lá em Roma, mas para esse ano a coisa parece estar muito melhor resolvida, a equipe está numa situação melhor, né? A impressão que dá é essa, a gente não está ali próximo ali e tal para ter essa ideia, e isso acaba indo refletindo no desempenho na pista, né? Então essa foi uma vitória realmente extremamente merecida por parte do Evans. Exato, o Mitch Evans ele tá conseguindo um bom desempenho, segunda vitória, né, dele, me corrijam se estiver errado. Eu acho que é um piloto aí que a gente vai ver ele em bom tempo na categoria e deve permanecer como um piloto assim de destaque. Eu acho que tudo que vocês falaram fechou bem sobre a atuação dele na corrida. Mas, seguindo na corrida, a gente teve ali também um momento meio estranho em que o Neil Jane, né,
parou, fez um drive-thru, um stop and go lá, não me recordo agora a punição, porque também a punição ficou meio estranha, né, Milani? Foi uma falha de software que atingiu vários pilotos, mas poucos pagaram punição, praticamente só o New Gene, e até agora a gente só sabe que essas falhas de software aí que acometeu esses pilotos é bem parecido com os saudosos falhas hidráulicas que a gente via em outros campeonatos de automobilismo. Eu acho que alguém instalou Baidu nesses carros da Fórmula E, nesse transição aí. Não foi o coronavírus que infectou esses carros, mas foi o Baidu, o saudoso Baidu, que pegou esses carros. Grande chance. Mas provavelmente, vendo o histórico do que já de punição da Fórmula em relação a isso, a questão de software, deve ter tido algum descontrole na limitação de potência. Nós já vimos isso acontecer, principalmente na temporada passada. Acho que, se eu não estou enganado, também teve gente sendo punida em relação a isso. Mesmo que sendo por um momento curto, mas eles não quiseram saber. Isso aconteceu, se eu não estou enganado, nem Cintia. Você pode até lembrar bem, acho que aconteceu com o Verne isso. Acho que aconteceu isso que posso estar puxando, estou puxando agora de cabeça, posso estar me equivocando também. Mas por um momento muito curto, mas o regulamento não quer saber. Olha, não importa se foi milésimo, não importa o tempo. Se passou ali do limite da estabelecido de potência, um abraço para o gaiteiro, ferro na boneca. Que é o que me parece que foi acontecido isso. Porque podem ter acontecido falha de software, mas que não venham dessa situação. Por exemplo, a gente já teve aí praticamente alguns casos de reiniciar o carro, justamente por um problema, por problema de programa. Até uma coisa que o pessoal tem falado muito, até lembrar uma fala do Buemi, da pré-temporada, que o grande ganho que os carros estão tendo, até pelo regulamento técnico ser bem restritivo, é justamente na gestão de energia e nessa parte de software. Então, aonde o pulo do gato dos carros da Fórmula E é nesse sentido. Então, para você fazer para ter problema nisso aí, é um pulo. Então eles tentando ali, tentando ganho nisso aí, e a FIA não quer saber, o regulamento prevê, manda brasa. Provavelmente, assim, como também a gente pesquisou aí antes de começar aqui o podcast, não achou motivo, até a própria Porsche não falou, o próprio Eugênio, na fala dele, né, disse que foi punido, mas não falou por quê. Então, a gente vendo aí, sabendo esse aspecto, vê que o limite ainda é muito fácil de ser rompido. Então, já, como a gente falou, já aconteceu isso na temporada passada. Então, a gente está vendo isso acontecer agora e provavelmente vai continuar encarando muito isso aí. Porque sempre vai ter alguma coisinha, algum pulo do gato que o pessoal vai tentar para conseguir chegar na frente, né? Não, total. Realmente, o Buemi, ele falou assim, com toda a propriedade do mundo, vamos lá, a gente pode colocar desse jeito, porque realmente o que diferencia um carro da Fórmula E de uma equipe para outra é justamente o software que essa equipe consegue desenvolver. Porque os carros, fisicamente, eles são basicamente iguais. Os carros da Fórmula E não têm muita influência aerodinâmica, o pneu é o mesmo para todo mundo. Onde é que vão estar as diferenças? No software e no piloto. Né? Então, e inclusive eu acho que eu vi até recentemente o Lucas de Graça falando que o volante de um carro da Fórmula E, ele é o mesmo para todo mundo. O que vai mudar de uma equipe para outra, de um piloto para outro, é a função que determinado botão vai ter dentro do software, entendeu? Assim, relacionado ao software. Então, não é igual na Fórmula 1 que cada um tem o seu volante diferente. Na Fórmula E até isso é igual. Então, quem consegue desenvolver o melhor software que não baixa o Baidu quando vai fazer a atualização e não fica lá com o antivírus deixando tudo lento, é que vai se dar melhor, entendeu? Então, essas situações de software são até comuns mesmo, né?
E realmente às vezes acontece um bug aí qualquer e rola isso que você falou de eles perderem a mão aí no gerenciamento de energia. Nessa corrida mesmo, o James Calado ele foi punido também por um problema de software, provavelmente o mesmo problema que o Neil Gianni teve, porque ele foi punido da mesma forma. Só que eles também não disseram o que foi que aconteceu, que problema foi esse, só disseram que tinha um problema, né? Então a gente tem que ficar aguardando mesmo pelas próximas atualizações, porque ninguém sabe ainda, né? A gente só sabe que acontece, assim, a história do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Mas como essa do Werner, eu vou te confessar que eu também não lembro, mas vamos ver se a gente consegue, sei lá, apurar e ver num outro episódio. Bom, e após essas punições que nós também tivemos dos carros da Mahindra, como o Sérgio já explicou que houve as punições, a gente teve um acidente do Nico Miller que bateu ali após a curva 1, que é o que eu queria falar com o Milani. Eu acho essa curva 1 muito fechada, ela força mesmo os pilotos a quase beijar aquela soft wall, mas algo que foi interessante que pela primeira vez a gente teve, né, a redução da capacidade das baterias em 5 kW de potência em decorrência da paralisação, né? Foi a primeira vez que nós vimos isso. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa redução? Eu, no meu ver, eu não gostei muito, porque eu acho que poderia ser como poderia dizer, um acréscimo a mais até para poder deixar os pilotos mais à vontade para ter uma gama maior de estratégia, mas só que de estratégia um pouco mais agressiva. O que vocês veem disso? Ou eu estou novamente delirando sobre as questões filosóficas imensuráveis da Fórmula E? Não, você não está delirando, fica tranquilo, tá? Eu também, quando isso foi instituído, eu confesso também que eu não vi com bons olhos, mas até se entende, né? Grosseiramente, vamos botar, a gente seria como você chegar, olha, vamos colocar agora para quem acompanha a corrida de carro pensar, tá bom, a corrida vai parar, eu vou tirar a gasolina do teu tanque. Ou seja, acaba sendo mais um complicador para o processo. Eu entendo, assim, se você for pensar com a lógica normal, falar, para que eu vou mexer em capacidade? Né? Seria aquela coisa, bom, então vamos parar a corrida, não vou permitir que seja reabastecido. Ou trocar pneu, fazendo essa analogia com outras categorias. Então, no caso da Fórmula E, seria o quê? Tá bom, a gente vai parar, você não vai poder recarregar a tua bateria. Eles resolveram colocar isso como um elemento justamente para embolar um pouco mais o medidor. Você já não tem mais... antes você tinha a troca de carro, parou. Aí foi depois introduzida o modo ataque, né? Aí é a minha grande restrição também, que é essa coisa de você poder ter que usar os dois modos ataque. Mas a gente já falou isso outros tempos, eu não vou querer soar aqui repetitivo, né? Então, isso acabou sendo... eu vejo muito mais como um elemento para tornar a coisa mais eletrizante, né? Mas, embora também não concorde com isso, mas entenda a situação. E com relação, então, àquela primeira curva, que a gente falou um pouquinho tempo atrás, eu achei que esse ano eles fizeram uma situação um pouquinho melhor. Mas a gente tem que lembrar, até foi assunto também que nós já conversamos aqui, eles têm que fazer esse tipo também de curva pensando na regeneração de bateria, né? Então, a gente também tem que pensar que houve mudança no traçado, o traçado ficou maior, o traçado ficou mais rápido, ou seja, gasta-se mais. Para você fazer alguma compensação, teria que você colocar freadas mais fortes. Por isso, acho que nesse ponto eles não mexeram muito no traçado dessa curva 1, justamente para permitir os carros compensarem um pouco dessa energia que eles usaram durante a prova. Porque, mais uma vez, gente que terminou a corrida ali totalmente descarregado. Agora não podemos usar agora como na seca, não podemos dizer agora que o carro totalmente descarregado, né? Daqui a pouco vamos começar a desenvolver talvez um power bank aí, né, para você, justamente como no celular, você vai lá, liga,
liga o USB e quem sabe consegue ali pelo menos mais 1 ou 2% para terminar a corrida. Mas esse compromisso que a categoria busca nessa situação, porque não podemos esquecer, é o único circuito permanente que a categoria usa, né, por enquanto. Então também é um outro ponto a ser considerado. Então, eu tava ouvindo vocês conversando e eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre esse assunto. Eu não sou capaz de opinar fazendo a Glória Pires. Porque me parece justo, mas é muito complicado quando... Eu fiquei com essa mesma sensação, Rubens, de ver... é a primeira vez que a gente tá vendo. Uau, vamos ver se dá certo. E eu fiquei muito aflita no final quando eu vi, assim, última volta, 2% de bateria, 1% de bateria. Eu falei, gente, não vai dar. Ninguém vai terminar. Vai ficar todo mundo paradinho, assim, na fila. E aí eles vão dar a vitória para quem conseguir descer do carro mais rápido e empurrando, né? Porque eu fiquei com essa sensação mesmo. Então, assim, eu confesso pra vocês que eu ainda não sei o que achar, de verdade. Parece legal, assim, parece ser atrativo, ser mais um ponto de estratégia, mais uma coisa pra se preocupar, mas assim, foi no limite mesmo. Você pensar que aqueles 5 kW poderiam ter dado um respiro maior no final, e realmente teve gente que chegou ali no 0.2, entendeu? Então isso me deixou com aquele friozinho na espinha, assim, sabe? Mas isso é bom, isso é ruim, não sei, assim, é bom e é ruim, mas por quê? Eu confesso pra você que eu ainda não consegui organizar minhas ideias direito com relação a isso. Vou pensar mais, e aí quando acontecer de novo, talvez eu consiga me posicionar melhor. São questionamentos que a gente vai levar ao longo da temporada. Mas acho que um questionamento que a gente pode até fazer agora é essa nova moda do Lucas de Grassi de fazer corridas de recuperação. Acho que ele tomou gosto, mas alguém tem que avisar para ele que é meio difícil ele chegar no pódio buscando, né, uma corrida de recuperação, sempre recuperação. Então, eu queria saber de vocês, eu acho que eu vou jogar 3 nomes aqui, que são personagens que eu acho que teve um destaque muito bacana na corrida, mas uns não foram tão bons, os outros foram até bem surpreendentes, que foi o da Costa, o Sam Bird e o Lucas de Grassi. O Lucas de Grassi com uma corrida de recuperação, o Sam Bird ali com uma corrida meio estranha, parecia que tinha hora que ele tinha uns impulsos eletromagnéticos no corpo em que ele conseguia dar um destaque na corrida, de repente ele voltava, ficava na média do público, assim, de uma calmaria. E o da Costa, que assim, foi muito aguerrido, eu acho que foi um destaque excelente para a corrida. Eu acho que aquela raiva da última corrida, dele ter, sabe, batido na trave, ter toda aquela questão toda de ter tido discussão dentro da equipe, fez com que ele ficasse um piloto bem faca nos dentes. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da atuação desses 3 pilotos nessa corrida? Assim, vocês viram que eu joguei a bomba entre os dois, né? Eu vi sim, percebi. Quem conseguiu normal, né? aparentar Estamos de olho nisso. Estamos de olho nisso. Vamos lá. Mais uma vez o Rubens jogando bom. Então, vou começar com o Lucas, tá? O de Grassi, geralmente ele cai naquela história do grupo em que ele está se classificando, entendeu? Tem a divisão dos grupos lá, grupo 1, 2, 3 e 4, que vai de acordo com a posição dos pilotos na tabela do campeonato. E o que aconteceu? O de Grassi, ele chegou no México em 5º lugar, então ele já sabia que ele estaria no grupo 1. E aí quem vai para a pista primeiro pega a pista suja. E na teoria, pista suja, piores condições, não vai ter tanta aderência, vai ter escorregadia. Então, na teoria, não vai ter um desempenho tão legal assim. Tem exceções? Tem exceções, como o próprio Sam Bird foi nessa classificação, né? Ele estava no grupo 1 e conseguiu para a Superpole, que foi uma coisa que já aconteceu com o de Grassi em outras etapas da Fórmula E. Que até um dado interessante que eu postei um pouco antes aliás, um pouco antes não, postei na sexta-feira, que
O de Graça ele é o segundo maior vencedor da Fórmula E. Ele está em mais de 50% dos pódios da categoria, mas ele só tem 3 pole positions, justamente por conta do sistema de classificação, né? Então, o que acontece? Ele acaba, geralmente, se classificando mal, indo lá para trás, e aí não tem jeito, tem que fazer corrida de recuperação mesmo, e aí, meu filho, abraço.